Hoje eu vou te contar os insólitos crimes da Rua do Arvoredo, em Porto Alegre. Ocorrido no século XIX, o caso abalou a sociedade da época, sendo amplamente lembrado ainda hoje. Creio que você deve se lembrar de um fato que foi desvendado por volta de 2012. O caso dos salgadinhos humanos de Garanhuns, Pernambuco, no qual Jorge Negromonte, Jéssica Camila e Isabel Pereira foram acusadas de matar pessoas e com os pedaços dos corpos faziam salgadinhos para vender. Mas brevemente contaremos esse caso. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao canal. Se você gosta e curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu like para dar uma força para nós. Se inscreva, se ainda não é inscrito. Venha fazer parte dessa família. Eu sou Arthur e prometo responder o seu comentário. O caso de hoje é bem semelhante, mas ocorreu no século passado. Antes de adentrarmos no crime, vamos conhecer um pouco as personagens desta história aterrorizante. José Ramos é certamente a principal. José era o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. Manuel foi servidor de um esquadrão de cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução de Farroupilha. Desertou e fugiu para Santa Catarina, local onde fixou residência e José Ramos, seu filho, nasceu. Era hábito dos pais contar as façanhas da Revolução. Ouvidas com admiração e atenção por Ramos, segundo a história, ele pedia ao pai para contar a miúde as investidas do esquadrão ao toque de degolar, demonstrando especial interesse acerca de detalhes empregados sobre o modo de aplicar a degola. Na juventude, vendo sua mãe ser agredida pelo pai embriagado, José Ramos toma a faca e projeta contra seu progenitor, ferindo-o gravemente e o levando à morte em poucos dias. Esse episódio induziu Ramos a retirar-se para a província de São Pedro, onde se estabeleceu como soldado da polícia, exercendo a função de maneira digna, até o dia em que foi flagrado tentando degolar um preso célebre de alcunha Campara, uma espécie de Robin Hood dos Pampas, sob o pretexto de que esse tentava fugir. Dada a repercussão, é exigida a baixa de Ramos, passando a servir como informante da polícia, subordinado diretamente ao chefe de polícia, o delegado Dário Calado, por quem mais tarde seria preso. Em 1863 e 1864, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi assolada por crimes macabros com requintes de crueldade. Acredita-se que, após matarem suas vítimas, o policial José Ramos e sua companheira húngara, Catarina Paulsen, venderam os restos mortais no açougue de um comparsa alemão, Karl Klausner. Os crimes da Rua do Arvoredo, como ficaram conhecidos, escandalizaram a sociedade do século XIX e ainda hoje são lembrados pelos brasileiros. Tornando-se uma espécie de lenda urbana na cidade, os assassinatos a sangue frio e por pura ganância. Não demorou até que eles dividissem o gosto cruel com uma terceira pessoa que foi envolvida na insólita trama: o açougueiro alemão Karl Klausner. Após seduzir as vítimas, Paulsen as levava ao casarão do açougueiro, localizado na Rua do Arvoredo. No local macabro, Ramos as matava e mutilava os corpos. Em seguida, os restos mortais eram enviados para o açougue do alemão, que revendia a carne como se cada pedaço viesse de um animal. Os criminosos, por sua vez, não se alimentavam da carne humana. E para se desfazerem das evidências, eles queimavam os ossos
e os outros restos mortais, que não utilizavam no açougue. Já os pertences das vítimas ficavam sob a posse dos assassinos. Em agosto de 1863, houve a traição, e o açougueiro Klausner foi brutalmente assassinado por Ramos. Na época, o comparsa pretendia largar os crimes e mudar-se para o Uruguai. O policial temia que seu comparsa contasse às autoridades sobre os assassinatos. Logo após dar fim no açougueiro, o casal se apossou das propriedades do antigo colega de crime. Mas os planos de Ramos caíram por terra após Klausner confessar os assassinatos à polícia. Arrependida, a húngara entrou em detalhes das últimas mortes e ainda revelou que o companheiro teria executado o comparsa deles. De acordo com um documentário de TV, o fatídico dia 18 de abril de 1864, as autoridades encontraram restos humanos no porão do casarão da Rua do Arvoredo. Eles identificaram os cadáveres do taverneiro Januário Martins Ramos da Silva e de seu caixeiro José Inácio Souza Ávila, que foi morto com apenas 14 anos. No poço próximo à residência, os policiais encontraram o corpo mutilado de um cachorrinho, que pertencia ao jovem caixeiro. O animal teria latido e chamado a atenção, sendo morto pela dupla como queima de arquivo. O crime foi amplamente repercutido e gerou indignação na população. O casal foi julgado e condenado pelo juiz Dário Rafael Calado, que decretou a Catarina Poulsen 13 anos de trabalhos forçados e José Ramos foi condenado à pena de morte. Mas existem relatos que o criminoso foi solto porque, naquela época, Dom Pedro II abominava a pena de morte. Portanto, acredita-se que ele tenha falecido em 1893 cego e sozinho. Já sua companheira foi liberada em 1877, vindo a óbito em 1891. Eu fico por aqui. Obrigado por sua companhia, mas eu volto com outra história. Até a próxima.